Olá, pessoal. Vamos falar sobre o câncer de mama, que é o segundo tipo de câncer que mais mata entre as mulheres. E acredite, até o fim desse ano, 60 mil novos casos ainda vão ser diagnosticados, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer. É muita gente, né? Por isso que o Outubro Rosa é tão importante e é tão essencial que todos nós abracemos essa causa. E é por isso também que nós vamos conversar com a mastologista e a especialista no assunto, doutora Tarciane Campos. Seja bem-vinda, doutora Tarciane. Obrigada pela sua presença aqui na reestreia do Dr. Play no nosso quadro Buscando Saúde. Obrigada. Eu que agradeço. Eu fico muito feliz de estar aqui nessa reestreia com vocês. Obrigada. Doutora, a gente sempre fala todo ano o Outubro Rosa e é um mês que marca, mas nós sabemos que a importância é diária de falar sobre o caso. Mas quais são os primeiros sinais da doença? Para as mulheres ficarem atentas, os maridos também observarem isso nas mulheres. Quais são? Então, é importante você me perguntar quais são os primeiros sinais, porque os primeiros sinais, eles não são visíveis. Então, a gente ainda tem muito aquele conceito de que é importante fazer o autoexame das mamas e às vezes pensa até que o autoexame é suficiente, mas os primeiros sinais do câncer de mama, eles não vão ser vistos a olho nu, eles vão ser vistos através da mamografia. Então, para a gente ter uma proteção real, para que se possa dar um diagnóstico no comecinho, é através da mamografia. Nós temos mamografia no serviço público. Muitas pessoas esperam meses para ter atendimento, mas em algumas cidades também sobram vagas na mamografia. Na verdade, a gente observa que sobra exames de mamografia. Exato. O que é preciso descobrir é onde é que está havendo esse entrave, que a paciente não consegue chegar, a mulher não consegue chegar até o mamógrafo. De fato, há algo entre a paciente e a mamografia que atravessa esse caminho e impede ela chegar. O que falta, doutora? Quando a gente fala da importância da mamografia, é porque a gente precisa convocar as mulheres para serem protagonistas da sua prevenção. Então, elas têm que saber que elas têm esse direito e elas têm que lutar por isso. Então, elas vão lutar pelo direito e pela necessidade de fazer mamografia anual a partir dos 40 anos. Então, a própria mulher vai desbravando isso aí. Se há algum entrave que a gente não consegue identificar onde é, mas a mulher tem essa consciência de que ela precisa fazer a mamografia aos 40 anos, ela também luta por esse direito lá na unidade de saúde. E mas o SUS não dispõe? Dispõe, sobra. Sim. Então, a imprensa sempre diz isso, todo ano. Isso. Mas aqui a imprensa está sempre dizendo. Mas a mamografia não é mais um exame inacessível. É verdade. Então, aqui, pelo menos, né? Frisando isso. E no aqui. Brasil, a quantidade de mamógrafo assim, por metro quadrado é muito grande. Então, não justifica. O SUS dispõe uma quantidade viável para suprir essas mulheres, que é o que a gente defende, a mamografia. Sim. A partir dos 40 anos. Mas nos casos em que há histórico de câncer de mama na família, essa idade não cai? Não, a partir de 40 anos é a idade ideal de se fazer, né? Sim. Essa aí a gente trabalha em termos de estatística. Mesmo havendo histórico de câncer de mama na família. Quando a história de câncer de mama na família, aí a gente vai ver em que idade o parente de primeiro grau, isso é importante dizer, porque às vezes a pessoa diz assim, a tia da minha prima teve, não, a tia no caso, da minha a mãe, por exemplo, a mãe ou a irmã ou a filha, mas é mais difícil. Mas a mãe e a irmã, que são os parentes diretos de primeiro grau, essas são as que a gente considera mais fortemente como aumento de risco. Com a pandemia, o isolamento social, o distanciamento, como é que ficou esse acompanhamento das mulheres? A senhora sentiu que houve, agora que nós estamos retornando, um aumento no número de casos de câncer de mama, exatamente por causa desse período sem acompanhamento, doutora? Esse aí foi um fenômeno mundial. Isso não só impactou no Brasil, mas o impacto da pandemia no atraso do diagnóstico e tratamento do câncer de mama foi pandêmico. Sim, também. Sim. Então, estudos na Inglaterra
que mostram que houve atraso. O que a gente tem observado nos estudos em outros países é que isso vai gerar uma explosão de casos avançados nos próximos anos. O que preocupa no câncer de mama é exatamente o diagnóstico precoce. Os tumores com menos de 1 centímetro, você tem quase 100% de cura, Quase 100%. 96%. Então, é uma taxa de cura muito alta para uma doença que tem um tabu ainda muito grande em torno dela. Sim. Mas quando a gente perde essa janela de diagnóstico precoce, a gente sujeita a paciente a um mau prognóstico. Sim. Né? Os casos avançados, aumento da mortalidade. O autoexame das mamas foi muito importante nas décadas passadas, e nós vimos a campanha com a Cássia Kiss. Quem não lembra daquela campanha que foi impactante, a Cássia Kiss apalpando os Vamos seios. colocar, mostrando para as pessoas lembrarem, então né? Foi importantíssimo. Quem não viveu essa época não conhece, aquilo foi chocante na televisão brasileira, numa época de podemos dizer até que foi antes Cássia Kiss e depois Cássia Kiss. Foi um divisor de águas ali. Então ela trouxe o câncer de mama para a conscientização das mulheres. E até o termo autoexame a gente já lembra. Já fala de câncer de mama, autoexame, você chega em Cássia Kiss. Então teve aquela campanha que foi maravilhosa, num período em que não existia mamógrafos pelo Brasil em quantidade suficiente para dar um suporte às mulheres, então as mulheres dependiam do autoexame das mamas. Esse termo hoje, nos Estados Unidos, já mudou, usa agora um termo que chama conscientização das mamas, um termo em inglês que, traduzindo grosseiramente, seria consciência das mamas. Então, hoje a mulher, ela passa a ser empoderada, aquilo que eu disse no começo. Entendi. A mulher, ela é convocada a ser a protagonista do seu cuidado. Então, ela vai ter a consciência das suas mamas, e é importante ter, e quando você passar no vídeo sobre como fazer o autoexame, é que a mulher precisa ter essa consciência das mamas, mas não achando que o autoexame vai lhe trazer proteção. A proteção contra o câncer de mama é atividade física, alimentação saudável e consulta com o mastologista, mais mamografia, anualmente a partir de 40 anos. Então, é esse grupo que vai trazer uma proteção eficaz. Mas a gente tem que ter a consciência das mamas. E aí é onde vai entrar esse reconhecimento de onde é que sua mama está alterada. Aquele protocolo do toque. Tem que fazer. Tem que fazer? Tem que fazer, então, porque a gente tem que ter essa consciência. Pois é, então existe um período do mês para ser feito? Nas mulheres que menstruam, é melhor evitar os dias mais próximos da menstruação. Sim. Tá? Que seria, a gente chama a segunda metade do ciclo, que as mamas estão mais doloridas. O período pré-menstrual é ruim. As mãos estão mais sensíveis, mais doloridas, ela não vai conseguir fazer um bom exame. Mas depois da menstruação, menstruou, contou 8 dias, é um período bom de fazer. Porque as mãos estão mais flácidas, estão menos doloridas e ela consegue fazer um toque melhor. E nas mulheres que são menopausadas, escolhe um dia do mês e ela faz sempre essa avaliação. E ela vai fazer toque, mas ela vai também visualizar a mama como é que está. Né? A gente vai chamar atenção para a pele, para o mamilo e para a presença de nódulos, não só na mama, como também nas axilas. Isso não substitui a mamografia, de jeito nenhum. Quando você percebe uma alteração na mama, é porque já tem algo lá. Já tem algo. A mamografia é o principal, tá? Não é para esperar o exame, seu toque, para depois fazer mamografia, não. Né, doutora? Mas primeiro é a mamografia. Essa consciência das mamas é importante. É importante, porque às vezes mas não substitui. Não, mas existe o que a gente chama câncer de intervalo. No intervalo entre uma mamografia e outra, o câncer aparece. E é aí que essa consciência das mamas vai trazer, vai dar o pulo do gato. Você vai observar, sentir um carocinho diferente, a axila tem alguma coisa diferente. Às vezes até o formato da pele da mama, você observou, tem uma área da mama que está mais puxadinha para dentro. Aquilo não é normal. Ué, doutor, eu daquela consulta para hoje notei um negócio diferente. Exatamente. Não, eu tenho um paciente no consultório que aconteceu dessa forma. A gente examinou, fez tudo bem. 4 meses depois ela voltou sentindo uma alteração e aquilo era um câncer. Então a gente tem que ter essa atenção com as mamas, mas não só ela. É isso aí, isso aí. Doutora, outra coisa importante. Homens, vocês não acham que tem câncer de mama? E tem. Tem. É 1% só, né? É baixo, mas é importante. Para os homens não tem necessidade de fazer mamografia, porque a incidência é muito baixa. E como a mama masculina é uma mama bem pequena, então é possível
Para a mama masculina, a gente dá o diagnóstico através do autoexame. Então, para o homem, eu já atendi vários pacientes no consultório masculinos que me foram levados, às vezes é levado pela mulher, porque o homem tem uma certa resistência de ir, viu? Ele acha Sempre. que é consultório a gente de mulher. que marca a não, consulta. Então, a esposa leva muitas vezes, e a alteração era um carocinho que tinha na mama, era uma feridinha, uma alteração que às vezes as pessoas não valorizam, uma descamação na areola. Isso pode ser um prenúncio de um câncer de mama, uma doença relativamente rara chamada carcinoma de Paget. Entendi. E ele se manifesta inicialmente por uma descamação da pele, da areola e do mamilo. E às vezes o homem observa, não valoriza, e aquilo ali é um sintoma inicial. A amamentação previne câncer de mama? A amamentação é importantíssima. Ela previne. Por um tempo ficou uma dúvida no ar, se previne, se não previne. Mas a gente observa que se você comparar a população em geral com a população de um convento, por exemplo, onde há ali 100% de mulheres que não tiveram filhos, não amamentaram, as freiras, e a gente observa que a incidência de câncer de mama é maior entre elas. Falando em amamentação, que é saúde para a mamãe e a alimentação para o bebê, quero deixar uma dica importantíssima, porque todo mundo conhece aquele ditado que nós somos o que comemos. E a alimentação também é fundamental na prevenção contra o câncer de mama. Tem alimentos que são super saudáveis, que têm substâncias ricas que nos protegem contra o câncer de mama. Por exemplo, brócolis, peixes como salmão, sardinha, que têm substâncias que nos ajudam nessa proteção. Que tal incluí-los na sua lista, nas compras do supermercado? Faça isso. Combinado? É saúde na certa e nos ajudam no dia a dia, além de serem super gostosos e geram receitas maravilhosas. Fica assim? Combinado. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço. Prazer ter a senhora conosco. Simpatia você. Imagina. Gostei demais, viu? Eu também. Muito bem. Um bate-papo muito gostoso e muito importante buscar saúde na senhora. Obrigada. Obrigada também.